Olá, eu sou Jorge Carvalho, este é o canal Educação, História e Política. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre um tema que interessa muito a quem pesquisa História da Educação, a quem se preocupa com a educação da juventude, a quem se interessa por organizações da sociedade civil que buscam oferecer educação fora da escola, né, que não é necessariamente a educação obrigatória legal, mas formas complementares de educar a juventude. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Primeiro eu vou lhe pedir, né, que você se inscreva neste canal, porque é um canal para quem gosta de temas como este, para quem gosta de discutir educação, quem gosta de discutir história, quem gosta de discutir política, quem gosta de discutir cultura. Aqui há vários vídeos sobre esses temas, então você pode clicar no botão inscrever-se e fazer sua inscrição nesse canal. Ao lado há um sininho. Se você clicar neste sininho, que eu recomendo que faça isto, cada vez que a gente postar aqui um vídeo novo, você vai ser notificado e vai poder vir aqui assistir. Mas vamos à nossa conversa de hoje. Como eu disse, é sobre educação. O tema é escotismo e pedagogia. Eu recebi um convite de um grande amigo que é pesquisador, é historiador da educação, um grande intelectual da educação, né, que estuda muito a história das práticas educacionais, tem livros publicados, que é o professor Dr. Marco Arlindo Amorim Melo Neri. Ele me convidou a esclarecer, a partir do meu livro A Escola de Baden-Powell, Cultura Escoteira, Associação Voluntária e Escotismo de Estado no Brasil, ele pediu, né, que eu respondesse 6 perguntas que ele faz, querendo saber o que é escotismo, o que é que o escotismo tem a ver com a educação, o que é que escotismo tem a ver com a pedagogia. E eu me dispus a responder estas 6 perguntas do professor Marco Arlindo. Para isso que a gente está aqui e eu vou responder uma por uma de cada uma delas, de cada uma das perguntas que o professor Marco Arlindo resolveu fazer. A primeira pergunta que o professor Marco Arlindo fez, a primeira coisa que ele queria saber é por que eu resolvi escrever o livro A Escola de Baden-Powell. Porque eu resolvi escrever sobre escotismo. E eu respondo ao professor Marco Arlindo Amorim Melo Neri. Por que eu resolvi escrever, né, A Escola de Baden-Powell? Você colocou bem no início da conversa. Desde que eu tinha 11 anos de idade, e olhe que isso faz tempo, eu ingressei no movimento escoteiro, né? Passei a vida como escoteiro, né? Fui escoteiro, né? Como se afirma tecnicamente no jargão de organização do escotismo. Fui escoteiro sênior, fui pioneiro, escotista, né? Que é dirigente escoteiro, e que eu continuo sendo, né? E continuo colaborando com o escotismo brasileiro, porque é uma forma de educação que eu conheci, que me entusiasmou e que continuo acreditando nisso. Talvez até, quem sabe, eu esteja um pouco fora de moda, mas eu continuo achando que o movimento escoteiro é muito importante como uma forma de educação extraescolar, uma forma de educação não formal, não é? E o que é que me levou a escrever? Eu virei pesquisador de educação, né? Você colocou bem, fiz mestrado em educação, fiz doutorado em educação, pesquisei em outros lugares do mundo, em outros estados brasileiros, e sempre que eu lia algum texto sobre escotismo, sobre história da educação, da perspectiva do escotismo, escrito por historiadores da educação, havia uma coisa que me incomodava.
o modo como o escotismo era interpretado por esses estudiosos da história. As coisas que eles afirmavam sobre o escotismo. E eu dizia, olha, eu acho que eu fui escoteiro no lugar errado. Eu acho que o escotismo que eu aprendi, as coisas que eu li com o fundador do escotismo, Robert Baden-Powell, são coisas diferentes daquilo que se escreve sobre escotismo. Né? Então, eu preciso resolver essa questão comigo mesmo, com a minha consciência, com a minha história de vida. E fui pesquisar. Né? Comecei a pesquisa, né? Vim sendo incomodado com o tema, desde a última década do século XX, os anos 90, a primeira década do século XXI. E em 2004 eu resolvi tocar a pesquisa de modo sistematizado, lancei o livro Memórias, ou Escola de Baden-Powell, em 2008. Eu comecei a pesquisa da Escola de Baden-Powell quando eu terminei a pesquisa do livro Memórias do Aprendizado, que você mostrou aqui. Porque ao pegar os documentos do ensino agrícola, do Patronato São Maurício, né, que viria a ser depois o Colégio Agrícola Benjamin Constant, depois Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, e hoje é o campus de agronomia do Instituto Federal de Sergipe, não é? Eu pude perceber uma coisa, uma documentação no início do século XX extraordinária na escola de práticas do escotismo. Algumas vezes coerentes com aquilo que eu pratiquei, que imaginava ser escotismo, outras coisas outras vezes divergente. E eu disse, olha, eu tenho que pegar essa documentação e outros documentos que eu fui reunindo ao longo das minhas pesquisas e escrever sobre escotismo. Me lancei a esse empreendimento. Uma vasta documentação, não apenas no Patronato São Maurício, no Colégio Agrícola, mas em outros arquivos escolares que eu visitei e com os quais trabalhei. Cada vez mais percebi isso recorrente em diferentes estados brasileiros. Não apenas nos arquivos escolares, mas também em outros arquivos. Uma grande variedade documental, uma legislação federal abundante, legislação dos estados, legislação municipal sobre escotismo, revistas especializadas sobre escotismo, revistas de variedades com amplas reportagens falando sobre escotismo, jornais da grande mídia, jornais do movimento escoteiro, fotografias, depoimentos, biografias, autobiografias nas quais as pessoas relatavam como foi a experiência delas quando escoteiros. E eu observava nos artigos que eu lia de meus colegas historiadores da educação que as referências a esses documentos estavam ausentes. E eu me perguntava como é que eles pesquisaram sobre história do movimento escoteiro se não leram esses registros, se não leram essa legislação, se não leram que não está presente e não é citado na maior parte dos historiadores da educação que escreveram sobre escotismo, por exemplo, os livros de Baden-Powell. Eu posso escrever, pergunta a você, sobre marxismo sem ler o Capital? Eu posso escrever sobre marxismo sem ler a miséria da filosofia? Não posso, né? Ora, eu percebi que o general Robert Baden-Powell, general inglês, fundador do escotismo, era o grande ausente da bibliografia sobre escotismo. Mas como o movimento foi fundado por um general, se atribuía imediatamente ao movimento a prática da militarização da infância. Encontrei um grande arquivo brasileiro sobre escotismo e olhei lá os registros de quem já havia pesquisado lá. O Centro Cultural do Movimento Escoteiro, que fica no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Percebi que os historiadores da educação eram ausentes e não frequentavam. Faço uma justiça aqui. Tem um grande historiador do movimento escoteiro, que às vezes é um colega de trabalho, gente muito boa, que às vezes, mas algumas vezes eu divijo
das interpretações dele. O professor Adalson Nascimento, da Universidade Federal de Minas Gerais. Adalson frequentou o Centro Cultural do Movimento Escoteiro e pesquisou lá. Mas fez interpretações que eu não concordo por posições teóricas dele, né? E as posições teóricas são legítimas na pesquisa, não é? Ele manuseou alguns documentos do Centro Cultural do Movimento Escoteiro, que é o grande arquivo de história do escotismo no Brasil. Eu percebia nesses estudos que eram publicados sobre escotismo a ausência de atas das instituições que organizaram o movimento escoteiro, dos relatórios, né, da correspondência dos escoteiros, nacional e estrangeira, né? Mesmo, e muita coisa está disponível na rede web, né? As pessoas não precisavam fazer o que eu fiz, por exemplo. Eu fui a Londres, na casa de Baden-Powell, que é um grande centro de pesquisa, né? Pesquisar, né? Há uma produção acadêmica e acho que agora, nesse século XXI, surgiu uma geração de pesquisadores de história da educação que tem lançado um olhar diferenciado sobre o movimento escoteiro. Como eu disse a você, eu ingressei no movimento escoteiro aos 11 anos de idade. As memórias que eu tenho do escotismo são diferentes do que os textos de história da educação diziam até eu fazer esse livro sobre o que era escotismo, né? Os pesquisadores de história da educação que lançaram o olhar sobre o escotismo, na minha opinião, eles se lançaram como juízes do passado. Eles lançaram o olhar julgador, o que nem sempre é bom para os estudos de história, né? Consultaram pouco os os documentos do movimento escoteiro. Viram o escotismo, como eu disse, como mera militarização da infância, ou então reduziram o movimento a escotismo escolar, né? Quando não falavam em militarização, falavam em escotismo escolar. Ou então a práticas de nacionalismo xenófobo, né? Coisas que, quando a gente pega os manuais do escotismo, os textos do fundador do movimento escoteiro, a gente vê que há alguma incongruência nessas interpretações, né? Ou seja, eu quis fazer uma nova leitura da história do escotismo, especialmente da história do escotismo no Brasil. Até porque o movimento escoteiro, como todas as práticas sociais, é lugar de memória, né? Eu busquei entender o escotismo como objeto da história, como objeto específico da história da educação. Foi isto que me levou a escrever sobre escotismo, Marcos, se é que eu consegui responder o seu questionamento. Qual a diferença da sua abordagem para outros que escreveram sobre escotismo? Porque sobre movimento escoteiro, várias pessoas escreveram, como o senhor relatou aí na sua fala inicial. Tem muita gente escreveu sobre escotismo, mas com a visão, como o senhor já falou, da militarização, da disciplina, né? Mas o senhor dá um outro olhar na escola de Baden-Powell, né? Então, qual é essa diferença? O que é que o senhor situaria como diferença essencial da sua escrita para essa escrita majoritária, digamos assim? Né? Olha, eu vou lhe dizer. Primeiro eu vou fazer uma referência dos últimos pesquisadores que escreveram sobre escotismo. Eu gosto dos últimos, os mais recentes. Eu gosto muito dos estudos da professora doutora Aldenise Cordeiro, que hoje trabalha no Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe. Eu acho que ela tem feito bons estudos e dado grande contribuição. Quando eu estava escrevendo, e mesmo antes de eu escrever, não há um grande pesquisador brasileiro do escotismo, que é Antônio Boulanger, né? Tem um livro chamado O Chapelão, né, que eu recomendo a leitura para quem quiser entender o que é esse negócio de escotismo, não é? E há outros, muitos outros, né? Maurício Motinho, Rubens Iffert, né? Ricardo Coelho. Há um grupo de escoteiros, de escoteiros, porque escoteiros todos são para sempre. Há um grupo de escoteiros que se reúnem numa instituição chamada Patrulha Jaguatirica, que é um grupo de historiadores do escotismo, né? E que conversam, reúnem, encontram, debatem,
né? Ou seja, qual é a diferença, para responder o seu questionamento com objetividade? Eu busquei ver o escotismo, no meu estudo, como uma prática cultural nova no início do século XX. Né? Foi sob essa perspectiva que eu apanhei. Disse, olha, que prática cultural é essa? Pode ser que, ao olhar essa prática cultural, eu chegue à mesma conclusão que os pesquisadores anteriores chegaram, e eu me livre das ilusões que eu tinha como escoteiro, né? Que eu não tinha, naquele momento, não tinha sequer condições de lançar o olhar de pesquisador. Eu tinha o olhar de militante, né? E aí eu fui ver a visão de mundo articulada em torno da formação que o movimento escoteiro oferecia, né? Oferecia pelas emoções que a gente incorporava, e você, quando participa de qualquer organização, de qualquer movimento, de qualquer prática, né, a sensibilidade é fundamental. Esse conhecimento sensorial é importantíssimo. Você é movido por emoções, né? Pelas paixões, né? As paixões são reveladoras para o estudo da história, né? As paisagens naturais que o movimento escoteiro possibilita as pessoas entrar em contato com elas, as paisagens urbanas, né, que os acampamentos, os bivaques, as explorações da cidade, as práticas e os exercícios de localização no espaço, a aprendizagem da vida é um fundamento essencial do escotismo, as experiências de contato com a natureza. Nós valorizamos tanto hoje o problema da aprendizagem das condições ambientais, da preservação do ambiente. Essa é uma prática que está colada com as origens do escotismo, está colada com as origens do movimento escoteiro. O movimento escoteiro nasce comprometido com a preservação da natureza, né? Os escoteiros aprendem que o escoteiro é amigo dos animais e das plantas, né? Ou seja, a produção de uma identidade cidadã, né? O escoteiro tem uma só palavra e sua honra vale mais que a própria vida, é a primeira lei do escoteiro, né? Isso é aprendizagem de cidadania, tá certo? Eu verifiquei as dificuldades que existiram em diferentes estados nacionais para a apropriação das ideias do escotismo, para a apropriação das práticas do escotismo. Qualquer teoria, qualquer ideologia, qualquer filosofia vai ser apropriada por brasileiros de um modo, por argentinos de outro, por chilenos de outro, por norte-americanos de outro, por alemães de outra maneira, por russos de outra maneira, porque a apropriação que nós fazemos, nós mesclamos a herança cultural da qual nós somos portadores. É a nossa cultura que recepciona aquele conjunto de ideias. E o nosso acervo cultural é diferente do acervo cultural de outros povos que também recepcionam as mesmas teorias, as mesmas filosofias, as mesmas práticas. Todavia, há elementos que são fundamentais, que são essenciais, que são princípios, e é necessário não desfigurá-los. Há diferentes necessidades para cada povo, há distintas formas de enraizamento cultural, e tudo isso impacta no escotismo, tal como pensado pelo general Baden-Powell, que vivia a Inglaterra, que vinha saindo da herança vitoriana, que foi uma herança forte e marcante na cultura inglesa, né? Ou seja, o escotismo se ajustou no mundo inteiro a diferentes formas de ser das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Eu busquei, como eu disse, entender a cultura escoteira. Busquei entender o conhecimento que o escotismo pretendia ensinar às crianças e aos jovens. Eu busquei entender quais eram as condutas que o escotismo pretendia inculcar. O escotismo é importantíssimo para formar a conduta dos jovens, né? As práticas que possibilitavam a transmissão desses conhecimentos oferecidos pelo escotismo, a incorporação dos comportamentos, das normas, a ideia de vida coletiva, que é fortíssima no escotismo, e hoje é uma ideia tão importante, a consciência da coletividade. O escotismo nasce com o discurso da consciência coletiva.
com a ideia de que a cidadania é dada coletivamente, na consciência de cada um, e também a possibilidade de cada um, diante desse ambiente, preservar os seus interesses individuais e aprender a renunciar a alguns deles em nome do bem comum, em nome do bem-estar coletivo. Ou seja, eu percebi no escotismo aproximações e distanciamentos com a cultura familiar. Eu percebi no escotismo aproximações e distanciamentos com a cultura escolar, com a cultura religiosa, com as formas de práticas culturais que moldam a nossa vida, que conformam a vida de todas as sociedades. Enquanto isso, eu lia nos estudos de História da Educação: escotismo é uma cultura conservadora. Escotismo só trata de valores cívicos nacionalistas. É isso que eu aprendi, né? Ou seja, escotismo mantém relações promíscuas com o Estado autoritário, né? É isso que tentam nos convencer, produzindo um eco que o passado do escotismo não reconhece e que há referências em quantidade ao longo da história do século XX que desautorizam esse tipo de interpretação, que vê o escotismo como prática de nacionalismo xenófobo, um movimento que nasceu para ser internacional. Nasceu fundado na ideia da internacionalização. E enquanto isso, está me dizendo, o escotismo nasceu para doutrinar a juventude. E eu vejo o escotismo com práticas de autogoverno, né? O escotismo nasceu para difundir ideias belicosas. E um dos artigos da lei do escoteiro, que é uma das primeiras coisas que se aprende a ingressar no movimento escoteiro, é: o escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros, pouco importa o credo religioso, pouco importa a nacionalidade, né? Ou seja, há um conflito entre a interpretação que era feita e as coisas que a prática do escotismo e a sua teoria informavam. Estou dizendo, os historiadores da educação, penso eu, elegeram o escotismo como uma daquelas práticas sociais que devem ser rejeitadas e viram do escotismo apenas aquilo que a teoria que eles abraçaram já dizia para ver, né? Eu poderia chamar aqui a ajuda da professora Zaya Brandão e dizer: leram a história do escotismo usando uma teoria desencarnada. A teoria que não era compatível com a realidade das práticas sociais que efetivamente se realizaram. Usaram para contar essa história apenas aquilo que acreditavam já saber e não aquilo que as evidências da história lhes apresentavam. Há historiadores brasileiros respeitadíssimos, importantíssimos, que escreveram sobre escotismo, mas muitas vezes foram levados por interpretações já postas e por não verticalizarem a pesquisa e não terem manuseado em profundidade os documentos do movimento escoteiro, terminaram cometendo pequenos deslizes. Por exemplo, eu adoro a historiadora Rosa Fátima de Souza, né? Acho um dos grandes nomes da pesquisa da história da educação no Brasil. Ela tem dado contribuições extraordinárias. Eu sou membro da Associação dos Fãs e Admiradores da professora Rosa, né? Agora, ela se equivocou quando pôs o acento com muita força no escotismo como sendo um movimento de militarização da infância. Ela diz isso com todas as letras. E eu acho que aí talvez ela não tenha conseguido desembaçar as lentes que usou ao ler o movimento escoteiro. Como eu citei aqui Adalson Nascimento, um pesquisador aplicadíssimo, com uma contribuição importantíssima para a história da educação brasileira. Mas ele parte, antes de fazer a pesquisa, ele estava convencido que escotismo é um movimento nacionalista de direita, né? Que é uma organização paramilitar de treinamento da juventude que oferece educação militarista. E claro que ele não podia chegar a outras conclusões, porque ele estava imbuído de uma teoria que o levava necessariamente por aquele caminho, e era melhor, né, desconhecer as evidências que se punham à frente.
ou uma grande pesquisadora baiana, minha amiga pessoal da Universidade Federal da Bahia, já aposentada, a professora Estela Borges de Almeida, que tem um livro apreciável chamado Negativos em Vidro. Ela estuda a partir dos negativos em vidro das fotografias do início do século XX a história do Colégio Antônio Vieira, na Bahia. E no Colégio Antônio Vieira o escotismo era praticado. E ela conclui que aquilo eram práticas nazistas e fascistas que existiam dentro do Colégio Antônio Vieira, que o escotismo é prática de nazismo e fascismo, né? Bastava olhar um pouquinho a história das guerras e a história da Inglaterra e como é que os ingleses se posicionaram em relação ao nazismo e ao fascismo, que ia ver que talvez a interpretação não coubesse. Então, Marco, é isso que eu poderia lhe responder quanto a essa questão. No livro o senhor faz uma afirmação, que o Robert Baden-Powell, ele tinha aversão à militarização. Tinha aversão, isso é uma palavra que o senhor utiliza logo nas primeiras páginas do livro. Eu queria que o senhor explicasse isso. Olha, Marco, eu acho muito bom esse questionamento que você coloca. Pode parecer uma coisa estranha eu dizer que um general do exército inglês que lutou na guerra de colonização na África tinha aversão à militarização, condecorado inclusive como herói inglês, e eu dizer que ele tinha aversão à militarização. O pior é que ele tinha. Quando ele volta, ele retorna da guerra, que ele chega em Londres. Primeiro, ele chega em Londres no início do século XX, na primeira década do século XX, e toma um choque com a juventude, né? O discurso que ele faz. Ele diz: a juventude está corrompida, desempregada, a economia inglesa em dificuldade pelas guerras nas quais se envolveu, nas guerras de conquista. Isso está destruindo o futuro da juventude. E aí ele faz uma crítica contundente aos investimentos militares ingleses e como esses investimentos estavam estragando o futuro da juventude, né? E isso faz com que o mesmo herói, né, e a gente sabe que para passar de herói a bandido na vida e na história e na política é uma linha muito tênue, não é? Então, de repente, ele começa a enfrentar reações dos próprios militares em função das afirmações que vinha fazendo. Quando ele lança a proposta do movimento escoteiro, ele vinha estudando como educar a juventude, porque ele não gostava de como os jovens chegavam ao exército. Ele não gostava dos jovens que ele via na África, dos africanos, muitas vezes povos contra os quais ele lutou e combateu. E ele achava que havia problemas na educação da juventude e ele vinha estudando a educação da juventude. E aí ele começa a formular propostas de formação da juventude, né? E quando ele começa a dar entrevista, a fazer palestra, a escrever artigos na imprensa, a divulgar suas ideias sobre a educação da juventude, ele enfrenta uma resistência grande daqueles que desejavam efetivamente uma infância e uma juventude militarizadas. Ele funda o movimento escoteiro. Imediatamente, na própria Inglaterra, se funda um movimento chamado Empire Scouts, ou seja, escoteiros do Império, militarizados, em oposição aos Boys Scouts fundados por Robert Baden-Powell. O Empire Scouts é um movimento claramente militarista que se põe como oponente dos Boys Scouts. O British Boy Scouts, ou escoteiros britânicos, outro movimento que é fundado no mesmo momento em oposição aos Boys Scouts fundados por Baden-Powell. O British Boy Scouts era defensor de um nacionalismo extremamente agressivo, em nome dos valores da pátria inglesa, porque achavam que o general Baden-Powell estava negando esses valores, apesar de em alguns momentos ele ser criticado, que na promessa dos escoteiros, quando ingressavam no movimento que ele concebeu, era preciso dizer que era leal à pátria e ao rei.
Claro, eu não posso esquecer que ele é um súdito da realeza britânica e tenho que colocá-lo no contexto da sua cultura, não é? Um importante intelectual inglês, John Hargreaves, ele funda o movimento Escotismo e Misticismo para combater os Boys Scouts de Baden-Powell, difundindo, Hargreaves, valores medievais, né? Ou seja, é preciso colocar as coisas no seu contexto e não dá simplesmente para dizer, olha, porque ele era general, ele desejava militarizar a infância e a juventude. Ele era crítico dessa militarização e ele estava saindo de dentro da organização militar. Ele tinha acabado de ir para a reserva, tinha acabado de sair do exército e saiu criticando o exército inglês, né? Os militares ingleses acusaram Baden-Powell rigorosamente de ter criado um movimento de educação que negava o espírito militar. Ele é acusado disso pela imprensa inglesa, um grande debate, é só ler os jornais ingleses do período. Se as pessoas pesquisarem, vão encontrar, né? Ou seja, outros diziam, olha, esse Baden-Powell ele vai estragar a juventude inglesa, ele criou um movimento que quer educar apenas com jogos, com brincadeiras, com acampamentos e deixando a juventude fazer o que quiser. Todavia, este homem é acusado de militarizar a juventude. Para você ver, o Baden-Powell, que é acusado de xenófobo e nacionalista, ele foi acusado na Inglaterra, no mesmo período, de ter criado um movimento socialista, em face do 4º artigo da lei do escoteiro, que dizia: o escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros, não importando a classe social e o credo ao qual pertença. Ele foi acusado de ter fundado um movimento socialista. Veja como as leituras na história são cambiáveis, como as coisas mudam. E, nós somos pesquisadores de história, sabemos que o discurso da história é um arbítrio do historiador. É um arbítrio do pesquisador. E alguns optaram por arbitrar o movimento fundado por Baden-Powell como um movimento nacionalista xenófobo, no mesmo momento em que ele estava sendo acusado de socialismo. Claro, eu não estou dizendo que Baden-Powell é socialista. Seria um absurdo fazer uma afirmação dessa. Mas é um absurdo, do mesmo modo que é absurdo acusá-lo de xenofobia nacionalista. Outros dizem, olha, é um movimento igual aos movimentos do fanatismo religioso. Baden-Powell foi condenado pelos religiosos ingleses. Eles condenaram o movimento. Este general quer tirar a juventude da igreja. Ele fundou um movimento e o seu manual contém apenas 2 páginas sobre os deveres do escoteiro para com Deus, né? Você vê como as interpretações, elas são fascinantes, né? Como o homem tem uma capacidade extraordinária de ler e ver apenas aquilo que ele deseja ver e ler, não é? Na verdade, eu digo, ele não gostava da militarização. Ele concebe uma pedagogia e aí acusam ele de militarização. Se você for ler Escotismo para Rapazes, os livros dele, a Escalada da Juventude, né, Escalada para o Sucesso, os livros que ele faz sobre a juventude, sobre a vida, as reflexões que ele faz sobre a vida, por exemplo, ele rejeita a ideia de ordem unida. A pedagogia do movimento escoteiro de Robert Baden-Powell rejeita a ideia de ensinar a ordem unida à juventude. Ele considerava que esse tipo de prática, que era adotada pelos militares, provocava dilatações da veia aorta e do coração, né? E cita vários ensaios médicos para fazer essa afirmação, né? Ele diz, olha, passei anos no exército e ordem unida cria problemas de saúde gravíssimos. Gravíssimos. Treinamento militar não é educação, afirma ele nos seus livros. É só lê-los, né? Treinamento militar é adestramento, treinamento militar é instrução, educação é outra coisa. Diz Baden-Powell, a educação valoriza a consciência social, a transmissão de valores,
É preciso falar diretamente ao coração dos jovens. É preciso dialogar sobre a vida. É preciso ensinar através de jogos, da vida ao ar livre, do compromisso voluntário. Isso é importantíssimo. Compromisso voluntário, da autoafirmação, da autoeducação, da lógica do autogoverno. Este é um princípio essencial que ele propõe para a educação da juventude, autogoverno. Não é? Ou seja, é necessário compreender a pedagogia escoteira, isso sou eu que estou dizendo, antes de denunciá-la. Nós, historiadores da educação, aprendemos a fazer a denúncia, mas não quisemos sempre entender. E aí faço um paralelo. Nós passamos a segunda metade do século XX, nós teóricos da educação, da história da educação, a partir dos princípios de filosofia da educação que nós incorporamos, negando a escola nova. Aquela mesma que hoje a gente aplaude, na segunda metade do século XX ela foi negada, né? Mas a gente negou antes de compreender. No final do século XX, na última década do século XX, é que ganha força um movimento vigoroso de pesquisadores em educação, de história da educação, de política educacional, que ao invés de negar, vai tentar entender o movimento escola novista.